Olá pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar num tópico que fascina e intriga a humanidade há milênios: os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas vamos fazer isso de uma maneira um pouco diferente. E se eu vos dissesse que esses cavaleiros, descritos no livro do Apocalipse, podem ser vistos não como figuras literais do fim do mundo, mas como uma poderosa metáfora para os maiores desafios que a nossa sociedade enfrenta hoje? Fiquem comigo, porque vamos descodificar estes símbolos antigos e ver como eles se relacionam com o nosso mundo moderno, de uma forma que talvez nunca tenham pensado. Vamos começar pelo princípio. No livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, o apóstolo João descreve uma visão de um livro selado com 7 selos. À medida que cada um dos primeiros 4 selos é quebrado, um cavaleiro surge. Cada um tem uma cor, um objeto e uma missão. Eles são tradicionalmente interpretados como prenúncios de eventos catastróficos. Mas e se, em vez de esperarmos por eles no futuro, já estivermos a viver as suas cavalgadas simbólicas? Vamos analisar um por um. O primeiro a surgir, montado num cavalo branco, é muitas vezes chamado de conquista, ou, por vezes, de pestilência. Ele usa uma coroa e carrega um arco, e é dito que saiu vencendo e para vencer. Uma interpretação moderna e fascinante deste cavaleiro é a ideia da desinformação e da polarização ideológica. Pensem nisto. Hoje, as fake news e as narrativas enganosas espalham-se mais rápido do que qualquer praga antiga, conquistando mentes e corações. Este cavaleiro não precisa de um cavalo literal. Ele cavalga nas ondas da internet, nos algoritmos das redes sociais. A sua coroa é a validação que recebe através de likes e partilhas, e o seu arco lança setas de falsidades que dividem famílias, amigos e nações inteiras. Ele conquista não territórios, mas a própria verdade, criando realidades paralelas onde o diálogo se torna impossível. Esta é a conquista do século XXI, uma guerra pela nossa atenção e pela nossa percepção da realidade. A seguir, vem o segundo cavaleiro, montado num cavalo vermelho. A ele foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e para isso foi-lhe dada uma grande espada. Este é, sem dúvida, o cavaleiro da guerra ou do conflito. Infelizmente, não precisamos de procurar muito para ver a sua cavalgada. Olhamos para os noticiários e vemos conflitos a escalar em várias partes do mundo. Mas a grande espada hoje não é apenas literal. Ela representa também as tensões geopolíticas, as guerras comerciais, o aumento do nacionalismo extremo e a retórica de nós contra eles. O cavalo vermelho galopa através das disputas por recursos, das sanções econômicas que afetam populações inteiras e da constante corrida ao armamento. É a ausência de paz em grande escala, mas também nos pequenos conflitos que surgem da polarização semeada pelo primeiro cavaleiro. Eles trabalham em conjunto, percebem? A desinformação alimenta o ódio, e o ódio leva ao conflito. Chegamos ao terceiro cavaleiro, montado num cavalo preto. Este cavaleiro carrega uma balança na mão. Uma voz diz: 1 medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Este é o cavaleiro da fome e da desigualdade econômica. A balança é um símbolo perfeito para a economia. E o que a voz nos diz é assustadoramente atual. Os alimentos básicos, o trigo e a cevada, tornam-se incrivelmente caros. 1 denário era o salário de um dia inteiro de trabalho. Enquanto isso, os artigos de luxo, o azeite e o vinho devem ser preservados. Isto descreve perfeitamente a crescente disparidade econômica no nosso mundo. Vemos a inflação a disparar o preço dos alimentos básicos, tornando a vida difícil para milhões, enquanto, ao mesmo tempo, a riqueza se concentra cada vez mais no topo. Este cavaleiro cavalga sobre as cadeias de abastecimento interrompidas, sobre a especulação financeira com matérias-primas e sobre as políticas que favorecem uma pequena elite em detrimento da maioria. A balança está desequilibrada, e a fome que ele traz não é apenas a falta de comida, mas também a fome de justiça, de oportunidade e de equidade. Finalmente surge o quarto cavaleiro. O seu nome é Morte, e o inferno o seguia. Ele monta um cavalo pálido, ou esverdeado, a cor de um corpo em decomposição. A ele foi dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Este cavaleiro é a consequência final dos outros 3. Ele é a morte, o colapso. No nosso contexto moderno, este cavaleiro representa a crise ambiental e o colapso dos ecossistemas. Pensem nisso. A espada pode ser os conflitos por recursos naturais cada vez mais escassos, como a água. A fome é o resultado direto das alterações climáticas, que causam secas, inundações e destroem colheitas.
A peste pode ser vista não só em pandemias, como a que vivemos recentemente, mas também no surgimento de novas doenças à medida que os habitats naturais são destruídos. E as feras da terra. Talvez uma metáfora para o desequilíbrio da natureza, o caos que se instala quando quebramos as leis fundamentais do nosso planeta. Este cavaleiro pálido representa o ponto de não retorno, o resultado cumulativo da nossa desinformação, dos nossos conflitos e da nossa desigualdade. Então, o que isto tudo significa? Significa que estamos condenados? De forma alguma. A beleza de interpretar os 4 cavaleiros como metáforas é que isso nos devolve o poder. Se estes cavaleiros são, na verdade, problemas criados pela humanidade, desinformação, conflito, desigualdade e crise ambiental, então a solução também está nas nossas mãos. Não somos espectadores passivos à espera de um apocalipse. Somos os protagonistas desta história. Podemos combater o cavaleiro branco promovendo a literacia mediática, verificando as fontes e escolhendo o diálogo em vez da divisão. Podemos resistir ao cavaleiro vermelho apoiando a diplomacia, promovendo a paz e rejeitando discursos de ódio. Podemos desafiar o cavaleiro preto defendendo sistemas econômicos mais justos, apoiando o comércio local e lutando contra a pobreza. E podemos travar o cavaleiro pálido através de ações sustentáveis, da conservação da natureza e da exigência de políticas ambientais sérias. Esta visão antiga do Apocalipse, em vez de ser uma profecia de medo, pode servir como um poderoso chamado à ação. É um espelho que reflete os nossos maiores desafios coletivos. Os 4 cavaleiros não são inevitáveis. Eles são avisos. E a grande questão que esta antiga visão nos coloca hoje é: vamos continuar a deixar estes cavaleiros cavalgar livremente? Ou vamos encontrar a coragem e a sabedoria para os parar? A escolha, no final, é nossa. Espero que esta reinterpretação vos tenha dado uma nova perspectiva. É um tema profundo e há muitas outras interpretações, claro, mas acho esta particularmente relevante para os tempos que vivemos. O que vocês acham? Qual destes cavaleiros modernos vos preocupa mais? Deixem a vossa opinião nos comentários, eu adoraria ler o que pensam sobre isto. Muito obrigado por terem assistido até ao fim. Se gostaram desta análise e querem ver mais conteúdos como este que nos fazem pensar e olhar para o mundo de forma diferente, não se esqueçam de deixar um like e partilhar o vídeo com um amigo. E claro, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem nada. A vossa ajuda é fundamental para continuarmos a ter estas conversas. Um grande abraço e até a próxima.